Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vidão desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, pedir para vocês deixarem o like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. E claro, se for sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram, beleza? E ó, minha parceira Stake.com tá arrebentando nas odds no mercado aí, o campeonato inglês voltou pegando fogo e você pode fazer suas apostas lá. Se cadastre usando o meu cupom promocional Futebolaço, que no seu primeiro depósito eles dobram o valor. A Stake é uma das maiores casas de apostas do mundo, patrocinador oficial do UFC e do Everton da Inglaterra. Falando em Everton da Inglaterra, vou te passar as odds e os jogos hoje da Premier League. Temos às 2h30, Chelsea e Bournemouth, vitória do Chelsea 1,37, empate 5,20, vitória do Bournemouth 8,40. Às 5 da tarde a bola rola para Manchester United e Nottingham Forest, vitória do United 1,33, empate 5,80 e vitória do Nottingham Forest 8,80. E amanhã a rodada encerra com Leeds United e Manchester City. Vitória do Leeds, 9 de odd, uma odd fenomenal, empate 5,80. 6,20 e uma vitória do Manchester City, 1,31 de odd. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. O link tá aí, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E não esqueça de usar meu cupom promocional, beleza? Além disso, tem NBA, tem tênis, tem jogos de cassino online. O que não falta é variedade na Stake. Bom, galera, a situação é a seguinte. Vamos trazer atualizações para vocês de mercado. Primeiro, segundo apurou os companheiros do Globoesporte.com, o Vasco já oficializou uma proposta pelo volante de 21 anos de idade, Vinícius Alocelo do Santos. Eu vou trazer para vocês detalhes apurados aí pelo GE. O Vasco apresentou ao Santos uma proposta para contratar Vinícius Zanocelo, volante de 21 anos. Ele tem contrato com o Peixe até outubro de 27. Zanocelo é uma aposta da diretoria vascaína para suprir a possível ausência de André Santos, que negocia sua saída para o Chelsea. A informação do interesse do Vasco em Zanocelo foi publicada primeiramente pelo jornal O Dia, através do companheiro Vene Casagrande, e em seguida confirmada pelo GE. Zanocelo recentemente teve seus direitos adquiridos em definitivo pelo Santos, que ativou a opção de compra no contrato de empréstimo com a Ferroviária. O Peixe vai pagar 2 milhões de euros, arredondando aí 11 milhões de reais em 15 parcelas. O Santos está, ó, apertadinho financeiramente. O jovem volante tem 76 jogos com a camisa do Santos, divididos na temporada 2021 e 22, e 5 gols marcados. O Zanocelo é um jogador que interessa o Vasco, ó. Já desde a época do modelo associativo, o Vasco tentou contratar ele quando ele ainda era da Ferroviária de Araraquara, mas não conseguiu contratar à época esse jogador. Beleza? Vamos dar uma breve pincelada agora sobre Jair. O nome do jogador foi ligado ao Vasco novamente ontem, através do companheiro Thiago Fernandes da Goal, informando que o Vasco teria interesse na contratação do jogador, teria procurado o Atlético, mas hoje pela manhã o companheiro Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno desmentiu. O Vasco não procurou o Jair e não fez nenhuma proposta pelo volante de 28 anos. O Atlético não se opõe em negociar o jogador, ele, ao mesmo tempo também ele não está numa lista de venda aí, mas se chegar a proposta, dependendo da conversa, negocia sem problemas. Mas o Vasco não procurou. Eu, particularmente, acho que seria uma ótima contratação, mas o Vasco não procurou esse jogador. Agora, um jogador que foi oferecido ao Vasco da Gama e o Vasco está ali dando uma estudada para ver a possibilidade, é o volante argentino do União Santa Fé, o Juan Inácio Nardoni. O jogador tem 20 anos de idade e eu vou trazer algumas situações curiosas para vocês aqui. O Santa Fé quer 5 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do jogador. A informação foi publicada primeiro pelos companheiros da Arena Cruz Maltina. Ó, números do volante: 21 jogos, 18 como titular, 1 gol, 11 chutes no gol, 11 chutes, sendo desses 11, 5 no gol. 159 bolas recuperadas, uma média de 7,6 por jogo, é muita coisa. 39 desarmes, 27 interceptações, 40 dribles certos, uma média de 53%, a cada 2 dribles ele acerta 1. 49 faltas sofridas e a nota dele no SofaScore é de 6,81.
91. E aqui tem um fato curioso. O Juan Inácio Nardoni, a rapaziada do Estúdio Vasco levantou esses números de mapeamento de scout e ele está na lista dos 10 volantes mais promissores do mundo. E eu vou trazer para vocês a top 10 lista de jogadores jovens, tá bom? Até 21 anos de idade. O jogador mais valioso, considerado a maior promessa até 21 anos de idade para volante, é o Nicolás Alavés, que ele joga na Roma. O segundo jogador mais promissor, que é colocado assim, é o Juan Inácio Nardoni. Depois o terceiro é o Alex Scott, do Bristol City. O quarto jogador considerado mais promissor é o Ryan Gravenberch, eu acho que é isso, do Bayern de Munique. O quinto é o Fábio Miretti, da Juventus. O sexto é o Kuryu Matsuki, do FC Tóquio. O sétimo é o Alexander Kovalenko. O oitavo jogador considerado mais promissor para volante até 21 anos de idade no mundo é o Andrei Santos, do Vasco, que está negociado agora aí com o Chelsea. E a lista encerra com Christian Medina, do Boca Juniors, e finaliza com Matias Galarza, e não é o nosso. Esse Matias Galarza aí joga no Genk da Bélgica, tá bom? Esses são considerados os 10 volantes mais promissores do mundo, beleza? O jogador, inclusive, tem uma proposta já do México de 3 milhões de dólares por 60% do passe. E o Santa Fé ainda não negociou o jogador, tá guardando com calma ali as propostas. Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acham aí do nome desse jogador. Goleiro Ivan, o jogador inclusive está no Rio de Janeiro, mantendo a forma numa academia lá em São Paulo. Deixar passando para vocês inclusive um vídeo aí do nosso novo goleiro. O negócio está bastante adiantado, nem viajou de volta para a Rússia. Caminhando para a reta final, gostaria de trazer para vocês agora... lembra daquela situação de alguns conselheiros do Vasco que foram na secretaria, protocolaram o pedido de esclarecimento e de posicionamento do Roberto Duque Estrada, que é um dos integrantes das 7 cadeiras que compõem a SAF do Vasco. Uma é ele, o Salgado, as outras 5 são de pessoas da 777. E eu vou trazer para vocês aí o desdobramento disso. Na segunda-feira da semana passada, o Roberto Duque Estrada se posicionou a respeito dessa cobrança feita na secretaria e eu acabei não trazendo para o canal aqui. Eu acho interessante trazer para vocês. Inclusive, a matéria foi feita pela Emanuele Ribeiro do GE e o Marcelo Baltar. Uma semana após um grupo de conselheiros do Vasco cobrar explicações sobre investimentos da 777, o vice-presidente do clube associativo, Roberto Duque Estrada, respondeu aos questionamentos, mas não deixou claro qual será o valor destinado ao futebol em 23. O curioso, eu vou trazer para vocês detalhes, que ali o Vasco estava parado, não tinha comprado ninguém, estava acertado só com Pedro Raul, e aí tava uma gritaria do caramba da torcida, de conselheiro, porra, essa 777 é 71, não vai contratar ninguém. Tava um rolê danado. Engraçado como é que a vida gira, né? Passaram aí mais ou menos 10 dias, o ambiente é outro. Vocês podem ver que eu vou trazer para vocês o esclarecimento, mas vocês vão ver que parece até que é um negócio meio defasado. Mas na época tava todo mundo naquela pilha, né? Meu Deus, não é possível, esse cara tá de sacanagem, não vou contratar ninguém. Mas vamos lá, se liga aí, ó. Aspas para Roberto Duque Estrada. A divulgação de valores não pode ser realizada, uma vez que se trata de questão estratégica e confidencial, que não pode ser de conhecimento das demais agremiações desportivas, além de poder interferir negativamente na consecução das contratações. Os valores foram considerados adequados e suficientes para a formação de uma equipe competitiva. Agora que o Vasco já contratou pra caramba e a gente está vendo os valores, de fato é importante não revelar o valor, porque a gente está vendo que os clubes, já estão ligados que o Vasco estão com dinheiro e todo mundo quer pedir caminhão de dinheiro para vender jogador pro Vasco. E estão oferecendo jogador a balde pro Vasco, porque sabe que hoje o Vasco é um clube que tem grana. Então, imagina, o Vasco revela o orçamento lá, 500 milhões, 200 milhões para comprar jogador. Opa! Todo clube que o Vasco chega, vocês têm 200 milhões aí para comprar jogador. Então o nego vai tentar enfiar a faca e rodar o máximo para tirar a grana. Na época a gente fica... Como não anuncia ninguém, porra, os caras estão de sacanagem, não quer avisar
o valor, porque, pô, a gente vai ficar puto, não vai contratar ninguém. E calma, né? Eu sempre falo que a melhor coisa que existe no mundo é um negocinho chamado tempo. O tempo se encarrega de mostrar todas as questões, tá bom? Agora sobre a questão da meta esportiva. Foi uma das gritas também. Qual é a meta do Vasco pro ano? E o Duque Estrada respondeu o seguinte: a meta esportiva para a temporada 2023 é montar um time de Série A competitivo, apto no mínimo a se classificar para competições continentais. Veja bem, o Duque Estrada está prometendo que no mínimo o investimento é para o Vasco classificar para competições continentais. Subentendo eu, Libertadores ou Sul-Americana. Se bem que classificação para Sul-Americana hoje, via brasileiro, praticamente quem não é rebaixado vai direto para a Sul-Americana. Então fica uma página meio que em branco nesse quesito aí. Não houve discussão sobre objetivos desportivos para os anos subsequentes. A pergunta, inclusive, qual era o planejamento para os próximos 3 anos aí esportivos. Ele falou que só foi discutido o ano 23 e não os outros anos, tá bom? Duque Estrada, ao lado do presidente Jorge Salgado, são os representantes do clube no Conselho Administrativo da SAF no dia 2 de dezembro. O grupo se reuniu pela primeira vez. No documento, o vice-presidente diz ainda que foi apresentado o orçamento para 23, mas ainda não foi discutido o investimento para os anos seguintes. A falta de números desagradou os conselheiros, que prometeram ficar em cima do conselho para obter respostas mais concretas. Aspas para Roberto Duque Estrada. Foi muito satisfatório receber o feedback do representante que elegemos para a board da SAF. Esse aqui é o Eduardo Cassiano, que é um dos conselheiros do Vasco, que deu esse depoimento aí. Foi muito satisfatório receber o feedback do representante que elegemos para o board da SAF. Achamos as respostas um pouco evasivas, mas pelo menos recebemos as respostas. Exercitaremos mais vezes esse canal de comunicação. Estamos aguardando os próximos desdobramentos do caso Maxi Lopes para saber se será necessário usarmos novamente. De qualquer forma, agradecemos ao nosso representante na SAF, o companheiro Duque Estrada, disse o conselheiro Eduardo Cassiano, tá bom? Então é isso, galera. Os esclarecimentos aí foram dados. As questões eram pagar a possibilidade de transfer ban do Maxi Lopes, qual era o orçamento do Vasco da temporada e também qual seria o objetivo esportivo do Vasco para os próximos anos. E eles revelaram ali que por questão de estratégia de mercado não seria revelado os valores que o Vasco tinha de orçamento, e agora que a gente está vendo que o Vasco está contratando bastante, faz sentido. Se o Vasco só pelo que eu vou fazer questão de trazer isso para o próximo vídeo, mas eu acredito que já deve ter 100 milhões de reais aí só em contratações, comprando jogador, fora salário e luvas aí, tá bom? É isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E na parte da tarde, entre 5 e 5 e meia, eu chego com o nosso segundo vídeo do dia. Valeu!